Olá, você que acompanha a Rádio Band News FM, também o YouTube da Rádio Band News FM, todas as plataformas de áudio. A gente está começando mais um episódio do nosso Pretoteca. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez, pela confiança no nosso trabalho, a gente trazer discussões tão relevantes para a nossa sociedade. Sempre do meu lado aqui, eu, que me chamo Cíntia Martins, a Larissa Alves. Oi, Lari, tudo bem? Tudo bem, Cíntia. Que bom estar aqui novamente, trazendo assuntos urgentes mesmo. Vocês que estão acostumados, né? A gente está trazendo numa série aí de várias celebridades, pessoas, artistas famosos, pra gente contar um pouquinho da trajetória, dessa vida, desse povo preto. Exatamente, contar essas histórias incríveis, de inspiração também para nós, para vocês que acompanham, mas também há outros assuntos urgentes na pauta e que entram no Pretoteca, como diz sempre, né, Cíntia? Sempre. A gente sempre quer trazer discussões que sejam relevantes, né, pra gente melhorar a nossa sociedade e, claro, que a pauta preta é prioridade aqui, né? Não só os nossos convidados negros que a gente recebe no dia a dia para sorrir, mas a gente também precisa pensar no ponto crítico, né? Essa semana a gente teve o aniversário de 47 anos do Movimento Negro Unificado, um dos principais movimentos quando a gente fala de luta antirracista no Brasil, né? São quase 50 anos de uma luta que começou no meio da ditadura, de jovens ali brigando, né? Para a gente ter um pouco mais de inclusão, para acabar com o preconceito, levantar essa discussão. Esse movimento que nasce logo após a morte de um jovem negro, lá em 1978, ele tinha 21 anos de idade. E essa história que, apesar dos avanços, né, Larissa, ainda se repete diariamente com jovens negros que morrem no Brasil. A gente teve, nesse mês de julho, a morte do Guilherme, mais um menino que foi vítima de violência policial aqui no Brasil, voltando do trabalho com 26 anos de idade. Exatamente, um jovem que teve a vida ceifada porque corria, olha só, para pegar o ônibus para ir embora para casa. Era 10h30 da noite, ele acabou sendo baleado na cabeça por um policial que disse que o confundiu com um bandido. Mas aí fica a pergunta, né? O bandido tem cara? O bandido tem cor? Aparentemente, para muitos policiais, muitos agentes civis hoje, agentes na rua que deveriam cuidar da nossa proteção, mas acabam julgando pessoas pela cor da pele. Como sempre a gente fala aqui, né, Cíntia? A nossa cor acaba chegando primeiro. Como canta o Emicida, né? Quem tem tudo menos cor, onde cor importa demais no nosso Brasil. E a gente vai discutir sobre isso hoje aqui, recebendo dois grandes nomes. A gente está aqui, né, para discutir, mas também para celebrar a vida, a existência deles, que lutam há tantos anos, ainda com tanto afinco, os fundadores, né? Dois dos fundadores do Movimento Negro Unificado, seu Milton Barbosa, seu Milton e Dona Regina. Que alegria ter vocês aqui com a gente, né? Para a gente celebrar, mas acima de tudo ainda precisamos refletir muito, né? Obrigada por estarem com a gente. Para a gente é um prazer, porque a nossa luta é cheia de contradições, né? A gente acaba de comemorar 47 anos do lançamento público do Movimento Negro Unificado, uma festa linda, com os griots dentro do Teatro Municipal, e, ao mesmo tempo, fazendo um protesto pela morte do Guilherme, que não é diferente. O Guilherme foi para a televisão, o Guilherme foi para os meios de comunicação, mas a gente tem meninos e meninas também, negros e negras. A grande maioria dos assassinados nesse país são jovens pretos do sexo masculino, mas a gente tem todos os dias morte de negros violentamente. Então é isso, comemorar a luta, os avanços, a possibilidade, inclusive, da luta, né? E a gente, olha, eu, 70 anos, estou chegando viva aos 70. Então, é essa contradição. Vamos estar na rua falando da morte de mais um menino negro, um menino, né? 26 anos. Recém-casado, né? Cheio de planos, queria ser pai, queria ir para uma lua de mel. É um caso que se repete, que atravessa muito a gente, né, Larissa? E atravessa demais essa coisa de morto por engano. Como se fosse bandido, se desse autorização para a polícia matar, né? Então, é isso que é... Como assim morto por engano, né? Não tem condição da gente imaginar que uma pessoa pode ser morta por engano. Primeiro, porque a pessoa... no Brasil não existe pena de morte. A polícia brasileira não tem a prerrogativa de matar alguém.
né? Mesmo nos países onde há pena de morte, as pessoas são mortas depois de um julgamento. Justo ou injusto é outra questão. Concordamos ou não concordamos é uma outra questão. Mas as pessoas são julgadas. Aqui não. Os negros nesse país são mortos sumariamente, sem direito à defesa e assim, morto por engano com um tiro na cabeça. Quem atira em legítima defesa ou que seja com um tiro na cabeça, né? Quem atira na cabeça é tiro para pra matar. Né? Exatamente. Morto por engano, assim, eu acho que a coisa... Eu ouço tanto falar de morte de negro que a coisa que mais me chocou foi o morto por engano. Né? É muito morto chocante. por engano. Eu fiquei pensando, o que será que é um morto por engano? Morto por engano é um menino preto, Mais um, né? que é morto por engano todos os dias. E foi muito representativo, né? Realmente a situação do Guilherme, que a gente vem noticiando ao longo de toda a semana, e exatamente o estopim da notícia ser bem no dia da celebração de 47 anos do início do Movimento Negro Unificado. E eu queria que o senhor, seu Milton, falasse um pouquinho sobre esse início, inclusive esse paralelo, traçando também o cenário de lá para cá, de 1978, agora em 2025. Algo mudou de fato em relação à nossa segurança pública, às nossas políticas públicas para, de alguma forma, proteger esses jovens pretos que têm a vida ceifada ali? Na realidade não mudou nada porque essas ações, na realidade, fazem parte de um projeto de genocídio da população negra. Então não é um negócio que surgiu agora, mas na realidade é uma coisa que faz parte do dia a dia do Brasil. A população negra sofre isso no país inteiro, entendeu? Essas ações são ações de genocídio da população negra. E com certeza essa discussão vai levar a gente a estabelecer como um dos eixos fundamentais, né, a questão da reparação histórica, essa que é a realidade, porque a África, que foi uma população que começou a criar muita coisa em termos de alimentação, de moradia, de transporte, né, foi um país, regiões que foram extremamente invadidas, né, pelos europeus que criaram o capitalismo na Europa, mas se expandiram para o mundo todo, né? Um tipo de sociedade que é fundamentada na questão da exploração, né? Da utilização de um ser para construir, para produzir, entendeu? E para um setor que historicamente vive, ganha muito dinheiro, muito poder em várias áreas, entendeu? Então a coisa é muito séria. Tá? Eu acho, Larissa, que mudou muitas coisas. Na segurança pública, nada. Porque a nossa polícia, a origem da polícia militar, tanto que o nome diz, é militar, né? A origem da nossa polícia é exatamente para conter possíveis protestos. E quem eram as pessoas que protestavam na origem? Os negros, os trabalhadores, era para conter. E continua da mesma forma. Então, em termos de segurança, quem são os corpos que precisam ser contidos? São os corpos pobres e periféricos. Quem são os corpos pobres e periféricos? São os negros. Mas a coisa de 47 anos atrás, o tempo do MNU, para ser mais preciso, a gente não ouvia falar. O movimento negro falava da violência policial. A gente dizia de que éramos os alvos preferenciais da violência do Estado, etc. Mas hoje a gente tem os dados. Tem provas, né? Tem câmeras. O mapa da violência, a gente tem o IBGE falando nisso. Hoje a gente tem o celular, que para a população negra é uma arma de defesa. E a gente tem a luta de 47 anos
fazendo com que a questão racial tenha virado pauta política no Brasil. Nós ainda não estamos no espaço de poder, nós ainda não conseguimos a reivindicação de uma segurança cidadã, mas a gente colocou a questão da violência do Estado publicamente, né? Colocou tão publicamente que hoje existe um mapa da violência que não existia há 47 anos atrás. É isso que eu falei logo no começo, a gente sempre trabalhando com as contradições. A gente tem avanços? A gente tem avanços. Negros entrando na universidade num número maior, a gente tem programas dedicados à questão racial em diversas mídias, né? A gente tem uma série de coisas, a gente colocou em pauta a desigualdade racial, a questão racial, a gente tirou da invisibilidade, mesmo que a história negra não seja difundido na educação formal, a gente tirou o negro, que é um dos principais construtores da cidadania, um dos principais construtores do conhecimento, da cultura brasileira, a gente tirou da invisibilidade. Porque o que o Milton falou do sistema pensado, um projeto, né? Projeto para o negro no Brasil é um projeto de extermínio, de genocídio. Mas a gente consegue vencer isso e colocar a nossa história, a nossa luta em pauta. Essa é a mudança. O que permaneceu estático é que o Estado usa o aparelho repressivo para nos controlar. E como eles nos controlam? Matando e encarcerando. Essa é a forma do aparelho repressivo do Estado controlar a população negra. Ou mata ou encarcera. Infelizmente, as mortes têm sido um dado e o encarceramento também, sim, né? É o terceiro país no mundo em número de encarceramento. As estatísticas dizem que 70% dos encarcerados são negros. Eu digo que são mais, né? A minha experiência cotidiana, eu digo que negros, pretos e pardos são um número maior na cadeia do que 70%. E as mortes é a mesma coisa. De cada 10 homens assassinados, 7 são negros, né? Então, é esse tratar. A gente, especialmente a militância, precisa compreender esse tratar com as contradições, né? A gente tem avanços? Tem avanços. A luta. A gente tem que celebrar? Tenho que celebrar. Mas a gente chora todos os dias. A gente chora efetivamente todos os dias. São todos os dias morte de meninos negros, pobres, indígenas nesse país, né? Nossa, é muito triste, né? A gente... E o nosso desafio aqui, dona Regina, seu Milton, né, quem ouve, quem vê a gente, é fazer com que essa mensagem consiga realmente passar para as pessoas, né? A gente muitas vezes recebe muita crítica de por que eu não faço então um brancoteca? Só que o brancoteca já existe, né, diariamente. Né? A gente está aqui tentando trazer... Na verdade, trazer... eles não precisam de brancoteca, né? Porque o espaço, né, a gente não precisaria ter, porque o espaço dos meios de comunicação são todos a brancoteca, né? Exatamente, nunca precisaram brigar por isso, né? E até um apelo assim que a gente faz de trazer essa discussão é que as pessoas se coloquem na pele, né? Quem não nasceu num corpo negro não faz a menor ideia do que a gente passa no dia a dia, né? De tentar um espaço de trabalho, de não poder correr para pegar o ônibus, o que por si só já é uma dificuldade muito grande ter que passar por todos os perrengues de um transporte público, carregar, né? Não pode ser saudável mentalmente. Uma ferramenta, um guarda-chuva. Um guarda-chuva. Já tivemos casos de homem morto porque carregava um guarda-chuva. Né? A furadeira na parede que eles entenderam como arma e pá, mataram. Exatamente. E a senhora falava do histórico, né, da polícia, o quanto esse trabalho foi muito bem feito pelo Estado, né, do controle dos corpos negros, de inclusive colocarem os nossos ao lado, né, do outro lado, contra nós. Esse próprio policial que atira na cabeça do Guilherme é um homem pardo.
né? E isso foi a vida inteira, desde os capangas na escravidão. Eu queria ouvir os dois sobre isso. Mas essa questão da segurança não é uma questão do indivíduo policial. É um sistema, né? É isso que as pessoas têm que entender. Eu não tenho nada contra o fulano policial e nem o fato dele ser branco ou negro vai diferenciá-lo. O problema é a estrutura policial que está embutido no treinamento e não é um acordo explícito. Se você for procurar lá na ementa, né, no ensino, que é a Academia do Barro Branco, que qualquer organização militar, se for procurar lá se existe orientação de perseguição preferencial à população negra e tal, não existe isso. O acordo tácito é um acordo histórico, cultural mesmo. Está enraizado, né? Está enraizado. Vem dentro... eu não sei se vocês estão lembrados da orientação de um secretário de segurança municipal, acho que de Campinas. Não, foi aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu estou enganada, enganada. O caso de Campinas é outro. Sim. Aqui em São Paulo ele diz explicitamente assim, um policial nos jardins não pode ter a mesma ação que o policial na periferia. Ele falou isso claramente. Ele falou literalmente, eu não estou interpretando, né? Sim. A ação do policial na periferia tem que ser uma ação de dureza, mostrar que ele é forte e que ele tem poder. Já chega atirando, né? Então, isso, na verdade, é a licença para as diversas formas de violência que a polícia comete nos territórios negros e com os corpos negros. Porque, assim, não é só... Ai, Deus que me perdoe, que palavra horrível, só. Não é a morte do Guilherme. É o desrespeito cotidiano. Na cidade de Tiradentes, eu posso chegar sem nenhum mandato na mão, meter o pé na porta e alegar qualquer coisa, né? Eu posso bater numa mulher, pisar no pescoço de uma mulher porque ela é negra num território periférico. Eu posso... essa licença para ação com os corpos negros, ela está implícita na existência da corporação militar. Então, não é o policial X, Y ou Z. Evidentemente que esses indivíduos são treinados para ficarem indiferentes ao seu igual. Né? Quando ele está fadado, quando ele entra na corporação, ele perde a noção de pertencimento. A noção de pertencimento é a instituição Polícia Militar. Na Polícia Militar, eu sou superior a todo o pessoal que mora na minha vila, que foi criado comigo. Essa questão é muito, muito séria, muito complicada. Você entender que eu não estou falando do policial XYZ. Não, eu odeio ouvir a explicação do governador do estado, quando se trata da GCM, do prefeito, dizer que foi um caso isolado, que a corporação não admite, que... Isso é uma falsidade ideológica, isso é uma hipocrisia, né? Não foi um caso isolado. E assim, todo o sistema está muito bem organizado para que isso continue se reproduzindo. Porque o policial mata, a justiça não julga e a impunidade é o salvo-conduto para o policial matar por engano. Seu Milton. Isso, na realidade, faz parte de um eixo histórico
que é justamente a questão do genocídio da população negra. E do silenciamento. Os negros, por exemplo, no Brasil foram sempre que fizeram tudo, que era quem, já antes da abolição da escravidão, eles que cuidavam da saúde dos senhores e senhoras de escravo com um conhecimento milenar de ervas medicinais, entendeu? E também, na verdade, era que faziam tudo, que plantavam, que construíam, né, casas, colocaram moradias. o país de pé, né? Na verdade, os negros eram que faziam tudo. Que né? tocavam piano nos saraus. O europeu só explorava essa coisa, né? E essa ação foi sobre os negros e depois sobre os índios também, que invadiram as terras, tomaram. Então, este país deve reparação histórica a negros e índios. Essa é uma das coisas fundamentais que... E é lógico que a gente não colocou isso como eixo, porque tinha que primeiro aprofundar conhecimento, as informações, não é? E com certeza será um dos eixos fundamentais da questão do desenvolvimento da humanidade, né? E a parte da nação brasileira, né, nesse processo, porque vai ter que levar em conta tudo que invasão de África, a matança de negros e negras na travessia do Atlântico, as plantações que os negros possuíram, as habitações, entendeu? Toda essa coisa. Então, nós temos que fazer uma cobrança histórica, sim, temos que nos organizar para exigir, não podemos aceitar. E, de fato, há uma violência policial nas regiões de negro, é toda uma estratégia de dominação, né? Essa coisa é muito séria. Pode ser. Eu queria abordar uma coisa, Cíntia, que você disse que as pessoas falam muito, por que isso é um mimimi, por que não tem a brancoteca, né? Então, eu sempre que eu falo isso. Resolver a questão racial, a luta por reparação, por justiça racial, por justiça histórica, não deve ser uma luta do negro, né? Eu acho que essa pessoa que está falando da brancoteca, que ela devia perceber que é necessário para a sociedade, no Brasil em geral, a luta contra essa desigualdade racial, contra essa desigualdade social, que vai só tornar a sociedade como um todo mais saudável, né? Então, eu sempre me indigno que a sociedade toda não se indigne, que se indigne com casos que chegam ao jornal, à mídia, como a morte do Guilherme, como a morte... ai, meu Deus, fugiu o nome. Do garoto filho da médica na Vila Mariana. Sim. Eu acho que se a população brasileira entendesse o que quão abjeto é você naturalizar milhares de mortes ao ano, né? Sem nenhum motivo de fato, nenhum motivo real, né? Você naturalizar isso, as pessoas estariam na rua todos os dias falando contra essas mortes, contra esse processo, esse projeto de genocídio, entendeu? A gente está falando de gente, né? Exatamente. A gente está falando de vidas, né? Mas as pessoas ficam indignadas com um cachorro, não que isso não seja crime, sendo maltratado na rua. Sim. Mas as pessoas não se indignam com um menino de 14 anos sendo morto dentro de casa. Muito brincando com os amigos. Sim. E são muitas mortes de pessoas negras, só para... Eu nem vou entrar nos dados agora, porque eu quero fazer uma provocação antes, mas só para ilustrar, 35 mil pessoas negras foram mortas, assassinadas
somente em 2023. Isso é o que mostra o Atlas da Violência de 2025, né? Que usa esses dados ali de 2013 a 2023. Mas eu queria fazer uma provocação antes para você, dona Regina, também ao seu Milton, sobre uma fala que saiu da boca de um porta-voz da Polícia Militar em entrevista à Rádio Band News FM sobre o caso Guilherme. Ele disse que é exagero falar que foi racismo no caso de Guilherme. Ele também pediu empatia da sociedade para com o policial militar que atirou contra Guilherme, dizendo que ele estava num momento ali muito desesperador, porque ele estava sendo vítima de assalto, né? E pediu empatia com esse policial que atirou por engano, novamente a gente diz com muitas aspas, por engano, em Guilherme. E disse que era um exagero dizer que era racismo. Queria trazer essa provocação para vocês, até para que a gente responda a essa fala dita pelo porta-voz da Polícia Militar. Eu acho que a própria Polícia Militar responde a isso. A gente tem que só puxar pela memória o que aconteceu no atendimento àquele rapaz que estava submetendo a mulher à violência doméstica no Alphaville. Como é que ele foi recebido? Como a polícia foi recebida por esse cidadão no Alphaville, numa região rica da cidade, e como ele se comporta nessa ação e como ele se comporta na ação do Guilherme. Como assim não foi racismo? Por que o atendimento ao rapaz, que foi muito violento, xingou, menosprezou, humilhou o policial, e o policial saiu quase que pedindo desculpas por ter ido averiguar um crime que de fato estava acontecendo? Vamos pegar um outro caso mais sério ainda, o caso do político, que eu também vou declinar o nome, que recebe a Polícia Federal a bala, fere uma policial seriamente. A polícia deu algum tiro na cabeça dele por engano? Pelo contrário, tomou cafezinho junto. Entendeu? Então, a ação da própria polícia responde a esse senhor porta-voz. Eu não preciso responder, eu não preciso dizer. Eles dizem, né? A ação é extremamente diferente. Eu posso citar inúmeras ações aqui. Como é que se mata com facilidade quando o corpo é negro, e como é que você, às vezes, é até vítima quando o policial está tratando um corpo branco que infringiu a lei. Neste caso aqui, nem infração à lei não há. No caso desta pele preta aqui, nem infração à lei não há. Ele pede empatia e eu queria perguntar se ele conhece a história das mulheres que lutam por justiça pela memória dos seus filhos no Brasil inteiro. Tem mães que lutam pela memória da justiça do seu filho negro, pobre, no Ceará, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Eu vou ter empatia com um cara que atira na cabeça de um ser humano por engano? E quando é que eu vou lembrar dessas 35 mil mães, ou avós, ou mulheres que ficaram sem seus entes queridos só porque eles eram negros? Então, é o que eu falei lá no começo. Não é um indivíduo. Neste caso, o indivíduo é um assassino, e é um assassino com alguns problemas, né? Ele foi reprovado num teste psicológico no Paraná. Ele não atirou na perna, ele não atirou, ele estava sob forte comoção. Eu estou sob forte comoção, você está correndo
porque me assaltou, eu atiro na sua perna e te paro. É o protocolo, deveria ser, né? Entendeu? Como assim? Esse senhor conhece algum desses movimentos? Já viu quantas mães perderam? Eu também me indigno quando as pessoas falam assim, ah, mas aquele moço que morreu era inocente. Olha, não existe motivo que justifique você tirar uma vida. Você é um policial, você tem N formas de barrar uma pessoa, mesmo que ela esteja armada, mesmo que ela esteja correndo, mesmo que ela esteja fugindo. Você atira nas pernas, você dá arma de Tem choque. treinamento pra isso, né? Você faz... Você deveria ter um treinamento para conseguir... E se a gente olhar, mesmo nos lugares onde o número é alto, como os Estados Unidos, por exemplo, se a gente olhar os recursos, a forma, nós temos os mesmos recursos, mas a gente tem uma polícia treinada para matar corpos pretos. Eu não tenho que ter empatia nenhuma, eu não tenho que nem pensar se é racismo ou não, porque eles me dizem que é. Queria ouvir o senhor Milton também sobre essa fala. Tenha empatia. É possível? Ai, meu Deus do céu. Eu já falei tudo. Já deu o recado. A gente quer ouvir o senhor também. Esse negócio é sério. A violência policial foi um dos enfrentamentos, eixos de enfrentamento do próprio movimento negro unificado, por exemplo. Na sua fundação. Já desde o início, na criação do movimento, um dos eixos era essa questão. Inclusive, eu, por exemplo, coordenei o ato do 7 de julho, que foi o lançamento público. Nós criamos um movimento no 18 de junho, nós lançamos publicamente no 7 de julho. E eu coordenei a manifestação, porque tinha que ser só uma direção, embora tinha pessoas incríveis lá, né? No trabalho, coisa. Então é um negócio muito sério. Então, era assim, na manifestação, os carros de polícia passavam e falavam assim, aí só tem prostituta e ladrão, não sei o quê. Mas a negada fingia que não estava ouvindo, porque a gente já tinha discutido que tinha que garantir a manifestação. Então nós fizemos uma manifestação, né, em 78, na época ainda de ditadura. A gente soube por uma pessoa que tinha sido torturada pelo Sérgio Paranhos Fleury, que ele passou no meio daquela multidão. Eram mais ou menos 2.000 pessoas, a gente não via manifestações durante a ditadura nesse nível, né? Ele passou no meio diversas vezes nesse ato de lançamento do MNU. Então, é sempre assim, né? Não é ao acaso. Eles sabem as formas. Existe formas de você ter uma segurança que seja de fato uma segurança cidadã, uma segurança que se importe com a vida das pessoas, né? Que não é o que acontece no Brasil. Pois é. Né? Mas é isso, Milton, desculpa. No Brasil e no mundo, né? Que a polícia sempre tem um papel desse tipo. A gente tem que estar atento. Mas eu estava falando do 7 de julho, citando o fato é que eles passavam, aí só tem prostituta e ladrão, mas a negada segurou, não foi para cima deles, porque tinha que garantir a manifestação. E foi uma manifestação muito bonita, né? Na época difícil, mas juntou bastante gente. Nós fizemos uma caminhada no viaduto, fizemos um ato na Praça do Patriarca, né? Praça Ramos. Na Praça Ramos. Aí fomos, pegamos o viaduto do Chá, indo lá para o lado da Patriarca, indo lá para cima. Foi uma manifestação muito forte, muito importante. A gente tinha decidido que não ia aceitar a provocação, e eles provocaram bastante. Então, um dos eixos será... E foi uma manifestação que estourou no mundo inteiro. E tinha a menina Grist, uma judia, que articulou a imprensa nacional e internacional. Né? Então, um dos eixos era a questão da violência policial, a outra era lutar contra a invisibilidade do negro nos meios de comunicação, e acho que isso é um avanço muito forte, né? E
a gente tinha a questão da exploração da mulher negra, que até hoje ainda recebe a metade do salário de um homem branco, né? Mas a gente tinha, por exemplo, o ensino da história da África e dos afro-brasileiros, que a gente conseguiu transformar numa lei e que a gente, aos poucos, vai efetivando essa lei na educação institucional no Brasil. Então, a gente tinha eixos que são absolutamente atuais, porque pensar segurança nesse país é extremamente difícil. Porque uma das formas de você manter o país inseguro é essa desigualdade absurda, abissal, que existe no Brasil. E a gente sabe quem está aqui no topo, que não recebe nenhum salário mínimo, é a população negra, pobre, periférica, indígena desse país, e quem está aqui em cima. E aí a gente fala assim, pensar em segurança, ela está falando em economia, não, eu estou falando em economia, eu estou falando em educação, eu estou falando em saúde, porque como é que você pensa em segurança sem isso? Né? Por exemplo, agora a gente tem a questão do Congresso Nacional, que está um absurdo, da interferência do Trump, e parece que isso não tem nada a ver com a população negra. Isso tem tudo a ver com a população negra, isso tem tudo a ver com segurança, né? Porque quando num país é impossível taxar, olha só, 2% das superfortunas, né? É impossível. Nesse Congresso é impossível, a menos que o povo todo vá para a rua e tire os deputados de lá. É impossível. E aí você fica pensando, a gente, para ganhar um salário mínimo, é um horror. Se a gente tivesse acesso à educação, que essa taxação poderia melhorar muito, a educação, a saúde, a cultura, na verdade, eles também esperneiam quando se fala em alguma distribuição de renda. Alguma. Nesse Brasil, nunca houve nada significativo. Mas o fato de você ter uma Bolsa Família, de você ter um salário para o jovem acabar de estudar, de você ter bolsa de estudo, de você adentrar a universidade, isso diminui um pouquinho, distribui quase nada da renda e ainda assim eles esperneiam muito. Então é muito difícil falar em segurança. Como é que eu falo em segurança num país com essa desigualdade? É um absurdo. Com esse retrato onde não há interesse de quem está no comando, né, de quem está no poder, para que faça essa distribuição, para que seja minimamente uma realidade mais igualitária. Agora eu queria mostrar aqui, para quem acompanha a gente aqui no Pretoteca, a gente grava na sala digital, que é esse espaço da parceria da Band com o Google, a sala digital que faz levantamento de dados aqui para a gente sobre os temas que a gente vai trazer. E no caso, a gente está falando aqui de questões raciais, né, violência policial, e a gente tem aqui alguns dados mostrando que estados do Nordeste e do Norte do Brasil lideram interesse por racismo, né, as buscas lá no Google. A Bahia vem em primeiro lugar, Maranhão na sequência, depois Amapá, Acre e Alagoas. A gente tem uma outra tela também que vai mostrar aqui para a gente que nós somos o segundo país com maior interesse de buscas pelo assunto racismo, né? A Bolívia em primeiro lugar, até me surpreendeu, a Bolívia está na frente, o Brasil em segundo, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido na sequência, e uma outra tela aqui para a gente ver também. A Bolívia, porque os indígenas são muito organizados. É verdade, é verdade. Passaram também por um processo grande, né, de tentativa de extermínio, enfim, conseguiram sobreviver de alguma forma. E a gente tem também essa que mostra o interesse de busca sobre violência policial, que aumentou aí em 55% num período de mais de 10 anos. E eu acho que todo esse interesse que a gente mostra aqui passa muito pela luta que vocês fizeram, né, e fazem ainda quase 50 anos depois, né, trazendo luz para assuntos, como a senhora bem falou, né, que eram invisíveis, né, que eram invisibilizados por uma sociedade que não quer que a gente fale, que não quer que a gente leia, que não quer que a gente estude, que não quer que a gente queira melhorar a situação dos nossos, né, dos nossos iguais. E a gente sempre fala isso, que a gente pensa de forma coletiva, né? Porque não é só para mim, não é só eu que quero fazer uma universidade. Eu não estou falando de mim. Exatamente.
Eu fiz antes de haver cotas. Eu fiz geografia na USP nos anos 80. Milton entrou na economia na USP nos anos 70. Então, não é sobre mim. É sobre a sociedade brasileira, é sobre essa desigualdade imensa. E a desigualdade no Brasil é uma desigualdade racial. Porque o econômico bate no povo, primeiro no povo negro, depois nos periféricos, depois, né? Então, é uma desigualdade racial. No povo negro e indígena, que vive numa situação de miserabilidade tão grande quanto o povo negro, embora eles sejam um número muito menor. E é natural que o Brasil seja um país que se interesse pela questão racial, porque, afinal, nós somos maioria neste país, maioria absoluta, né? Então... Mas esse interesse aumenta também nos últimos anos e muito por essa sementinha plantada por vocês, né? O interesse é o fato da gente ter tirado da invisibilidade a questão racial. É o fato de ter transformado o racismo em pauta política. É o fato de que hoje a gente consegue dizer que quem morre são os homens negros, na sua grande maioria, jovens, né? Porque a maioria dos que morrem tem entre 14 e 29 anos. Então, não é qualquer coisa. Não. Então, é por conta disso que as pessoas também se interessam pela questão. Peraí, estão falando demais nisso, então vamos lá no Google ver o que está acontecendo, né? É meio natural. Também a gente tem que estar atento, né, que todo esse processo, na realidade, se esconde, mas negros e negras foi sempre que produziram as principais coisas nesse país, aquilo que eu falei. Os negros cuidavam da plantação, construção de moradia, né, da saúde dos senhores de senhora de escravo com as ervas medicinais, né, que inclusive eles pegam essas ervas e transformam em pílulas e vendem por um dinheiro. Exatamente. Então, há todo um processo. Então, nós temos uma história de enfrentamento ao genocídio, ao roubo do nosso conhecimento, né, das criações. Os grandes poetas, escritores, pintores, né, bailarinos, na verdade são negros e negras, essa que é a realidade, que estão à frente. O rock tão embranquecido nasce com negros também, né? Então tem que estar... Você falou do rock, mas se a gente pensar, vamos jazz, a gente pega a música, né? A música como um todo, né? Samba, o samba. Não, e aí eles vão... O frevo. O que eles não dão conta de abafar, eles se apropriam e embranquecem. Hoje, os meninos ganhando muito. Quantos meninos negros fazem rap, trap nesse país? Em tudo que é lugar. Verdade. Né? Você vai... Mas quem ganha dinheiro hoje com isso? Foi assim com o funk, né? Então, ainda é assim com o funk, com tudo. Samba, né? Sim. A gente botava as escolas de samba na rua, faziam espetáculos. Eu lembro como eu não sou uma pessoa tão ligada a samba. Eu lembro como é que eu comecei a gostar da Vai-Vai. Aí, vocês não eram nem nascidas, viu, meninas? Fui na São João ver um... Aí vi a aquilo, minha escola, né? sem dinheiro. O senhor cresceu no Bexiga eles ali, né? tentando fazer um luxo, sabe? As fantasias. Sem dinheiro, era na São João que saía, imagina. Né? Na década de 70, umas coisas com paetê brilhante. Eu me apaixonei pela Vai-Vai. Por quê? Porque os negros punham. Agora vai ver quanto ganha um carnavalesco. A mulher que passa 3 meses enlouquecida, a mulher negra que passa 3 meses enlouquecida no barracão, costurando as fantasias, o pessoal do adereço é uma mentira, ganha uma miséria. Mas os carnavalescos, todos brancos, ganham um dinheirão, acabam indo para a televisão, acabam...
Isso me lembrou recentemente, no começo desse ano, houve um incêndio numa fábrica no Rio de Janeiro, há pouquíssimos dias do Carnaval, expondo ali as condições de trabalho desses trabalhadores do Carnaval. Uma fábrica toda mal feita, sem janela, os trabalhadores estavam virando noite dormindo lá numa festa que movimenta milhões, bilhões para o mundo inteiro, né? E aí, se você for ver direção de carnaval, carnavalesco, isso, eu falei do carnaval porque você falou do rock, mas a gente pode pegar. Um amigo meu fez um mochilão nos Estados Unidos. Aí ele falou, nossa, Regina, como tem academia de capoeira, quase tudo brasileiro. Tem uns americanos e a grande maioria é brasileiro, mas não tem um preto. Olha isso. Porque estão ganhando um monte de dinheiro, sendo mestre de capoeira nos Estados Unidos. E a gente lembra, né, a senhora falando, a capoeira foi marginalizada por muitos anos. Aqui os capoeiristas eram presos, era proibido de ter essa manifestação nas ruas. É né? como samba, é como um monte de coisa, né, gente? Se a gente é como o funk hoje, né? Mas já tem gente se apropriando do funk para ganhar muito dinheiro. Os meninos do pancadão levam o pancadão da polícia. A pessoa que popularizou o funk 30 anos atrás foi o DJ Malboro, um homem branco, né? O funk que já acontecia nas favelas ali há muito tempo, exatamente. Pois é. E é interessante trazer essa questão do funk, porque a gente teve recentemente também a prisão de um funkeiro, e isso trouxe à tona também a discussão, né, sobre o tratamento, né, que ele teve. Ele, por ser um funkeiro, que está muito ligado ali à cultura da favela, exatamente, esse mesmo MC Pose do Rodo. Mas trouxe à tona isso também, né? O que evidencia, de fato, essa diferença de tratamento que a gente vem falando aqui desde o início da nossa conversa, né? Eu nem lembrei de falar do Pose do Rodo, que é uma coisa que é tão absurda. O cara foi preso numa situação tão violenta, tão absurda, tão absurda. Quando os grandes meios de comunicação falam do funk, não é problema nenhum. Isso, qualquer coisa. Em novela, em programa, que vai gente dançar, que vai fazer o quadradinho, que vai não sei o quê, que vai não sei o que lá, não é problema nenhum. Mas o menino que saiu lá da favela, que hoje ganha dinheiro com isso. Que canta sobre a vivência dele, a realidade dele. Sobre a realidade dele, é isso. A gente não está aqui querendo defender, a gente quer que fale de armas e tal, mas o problema do Brasil é muito mais complexo, né? As pessoas que não vivem, não cresceram na favela, não conseguem enxergar o que está ali dentro. Né? Não sabem o que é isso, né? Você não poder levar um menino de... Tem fotos emblemáticas com crianças negras no Rio de Janeiro, por exemplo, com a mão na parede e o policial revistando uns pitotes. Meu primo passou por isso com menos de 10 anos de idade. De 7, 8, 9, 10 anos. É um absurdo. Com a mão. É um absurdo o cara pegar sem ordem a mochila de um menino de 8 anos, esbagaçar no chão. Né? Então, essas coisas malucas que a gente vive cotidianamente. A gente já está começando a se encaminhar para o final, mas eu só queria pedir mais uma tela aqui pro... Não é o Ceni que está com a gente, Glauco. É o Glauco, perdão, Glauco. Essa tela do IBGE, só para a gente fazer uma comparação, porque a gente está falando muito sobre as mortes de pessoas negras, né? Mas eu queria fazer a relação com a taxa de homicídio de não negros. Seriam as pessoas brancas, não negras ali, que não estão no universo dos pardos e pretos, que entram nesse universo de pessoas negras. Então, a gente tem uma taxa de homicídios de 28, quase 29, a cada 100 mil habitantes negros. Então, a gente tem uma discrepância muito grande. Se a gente for pegar da população branca, de não negros, no caso, é de 11,3 a cada 100 mil habitantes. Então, é só para a gente trazer a comparação, porque às vezes parece que a gente está só soltando números aqui, ó. 35 mil em 2023, 29 a cada 100 mil habitantes, mas se a gente compara
com a população não negra, com as pessoas brancas, a gente começa a ver o tamanho da desigualdade. E essa é a luta, sempre foi, desde o início da formação do Movimento Negro Unificado, que é direito básico, não é? É disso que a gente está falando. Olhar, é de direito de ir e vir, de sobreviver. É legal a gente pensar aqui, né? De cada 3 homens mortos, de cada 4 homens mortos, quase 3 são negros. E pouco mais que 1, nem 1,5, né? Pouco mais que 1 é branco. É pra gente pensar. Vamos botar isso, né? Não sou péssima de matemática, mas essas contas eu faço rapidinho. É quase 75% de negros e 25% de brancos. O Atlas, inclusive, ele até fala sobre a chance de uma pessoa negra ser morta no Brasil hoje. 2,7 vezes, quase 3, vamos aproximar para 3 vezes mais alta de uma pessoa negra sofrer um homicídio no Brasil do que uma pessoa branca. Então, a gente vai pegando somente esses dados e a gente consegue, de fato, exemplificar e mostrar que não é mimimi. É concreto, mostrar né? a importância do movimento negro também fazendo essa pressão para que as pessoas vejam esse tipo de coisa, para que as pessoas, no mínimo, façam uma reflexão sobre esse tipo de número. Se eu falar, na realidade, é o famoso projeto de genocídio da população negra. É isso que nós temos que estar enfrentando e que abarca essa ação de violência policial, racismo na admissão de emprego, racismo nos meios de comunicação. Então, são coisas amplas e o Movimento Negro Unificado, já desde a sua criação, vem fazendo essa discussão. E a barra é muito pesada, porque tem hora que você tem que ficar na manha, porque senão os caras te eliminam. Essa que é a realidade. Então, a gente aprendeu também a O senhor tem memórias, né, de ter vivido esse aprisionamento mesmo, né, do seu direito de ir e vir na sua juventude? O racismo, as abordagens policiais, isso sempre, desde adolescente, você passa por isso, né? Mas também tinha casos, por exemplo, de prisões arbitrárias, assim, que os caras te deixam a madrugada preso, né, simplesmente pelo fato de você ser negro. Você está num lugar, os amigos, a polícia vem, leva os negros, deixa até os brancos, leva os ex-um Era muito branco, comum isso, falavam que estava vadiando, né? Estava ali, fazia o meu os amigos. filho, que não é tão escuro, meu filho é mais ou menos da minha cor, um pouco mais claro. Mas a gente morava num conjunto de classe média, ele saía só com meninos brancos, ele o mais escuro. Ele passou por mais de uma vez. Uma vez eles foram levados para a delegacia e o delegado queria deixar preso o meu filho e liberar os outros 4, que estavam no mesmo carro. Meu filho não tinha nada a ver. Os meninos tinham levado para a festa maconha. E o meu filho não usava maconha. Os meninos disseram isso. O meu filho só não ficou preso porque o delegado deixou os brancos ligarem para os pais. O meu filho falou que não iria ligar porque não ia me incomodar, era tarde da noite, né? E como eles tinham crescido juntos, um dos meninos, o pai falou, não, eu não vou deixar ele, né? Ele vai comigo. Mas foi só por isso que meu filho, uma outra vez, o policial queria bater nele, os amigos não deixaram. Estavam juntos. Então, isso acontece. E assim, mãe de menino negro, essa coisa de lembrança, é assim, olha, você tá com documento... Não corre na rua, não usa o capuz. Se tiver de noite, tira o capuz, que é para não achar... Né? Não fecha a blusa. Olha, no frio, você dizer não fecha a blusa, né? São cuidados e assim, mãe de homem negro fica em casa até ele chegar. Fica alerta. Porque você sabe, sem dormir até ele chegar. Porque você sabe que ele saiu, você botou ele na rua com vida.
e fica enlouquecida Não sabe até que como ele volta. volte. E aí a gente quer trazer de novo, né, provocar em quem está acompanhando a gente essa reflexão mesmo. Hoje, dia 10 de julho, que é o dia que a gente está gravando esse programa, a gente deu uma notícia aqui no jornalismo da Band de uma vereadora que estava roubando roupas dentro de uma loja. Claramente aparece a câmera colocando a roupa dentro da bolsa. Uma mulher branca que simplesmente depois foi liberada. E aí a gente lembra daquele caso emblemático daquele homem que acabou roubando alguma coisa no mercado, não só um, né? Vários casos que a gente já noticiou Ele e foi a pessoa morto, ficou caixas presa. de sabão. Ele tinha um Tem que os estava roubando mortos. caixas de sabão e ele foi assassinado. Exatamente. É, Existem os policial mortos foi e os em presos. A São gente não está Paulo. aqui querendo justificar, sabemos, né, que foi um crime cometido, mas aí você vai vendo a diferença de tratamento, né, Exatamente. das penas de um para outro. A mulher branca, claramente, liberada tranquilamente depois, né? A vida do Guilherme, que foi o fio condutor da nossa conversa, uma fiança de R$6.000. É isso que vale a vida de um jovem negro, né? Então eu comecei essa nossa conversa falando de Emicida e cito ele novamente, né? Que existe a pele alva e a pele alvo no nosso Brasil, né? E ainda pegando como gancho Emicida aqui para a gente começar a finalizar a nossa conversa, vocês foram homenageados lindamente naquele DVD dele amarelo que foi gravado dentro do Teatro Municipal. Chorei muito vendo essa participação de vocês que aparecem ali no meio da plateia com um punho cerrado. Me arrepio só de lembrar. Queria que vocês falassem um pouco, né, de estar naquele Teatro Municipal. Entraram pela porta da frente, assim como agora com as celebrações do Movimento Negro Unificado, mais uma vez entrando pela porta da frente de um lugar que foi negado à população negra por muitos anos. E ouvi-los falar é muito bonito ainda, né, Larissa? Cheio de brilhos nos olhos aos 77 e aos 70 anos de idade. Obrigada, né? Porque a gente sabe o que ainda os move. Quer falar primeiro, amor? Ou eu falo? Fala dessa emoção Quanto de ir tempo lá no tem? teatro. Ainda o tempo que o senhor quiser. Bom, eu acho que foi assim maravilhoso. A festa foi incrível, né? Foi A festa agora. entendeu? Sim. Foi muito legal. E é um negócio interessante que desde adolescente que eu ia no Teatro Municipal, que eu trabalhava numa publicidade teatral que fazia os programas do coisa. Então eu ia na coisa, assistir o balé do Senegal lá no Teatro Municipal. Então assim foi muito interessante mas que eu ia em alguns momentos, né, de muito significado, mas não era um negócio cotidiano, né? No espaço assim mais de maioria da população de brancos, né? E nessa festa tinha uma série de jovens que nunca tinham estado, Sim. né, pai? Foi uma festa incrível, né? Foi tão forte quanto o ato do 7 de julho de 78. Foi muito legal. E foi dentro do Teatro Municipal, né? Não foi? Negócio incrível. E eu acho que o Teatro Putz. Municipal nunca viu uma festa tão bonita, porque foi bonita mesmo. A Teve festa gente de que gravou, segunda-feira. né? E depois nós Teve, vamos ter que nós trabalhar temos com isso. gravação, Putz. teve transmissão, na verdade, pelo canal Griot. Mas foi muito bonito. Mas o Emicida, que nos chamou para estar lá no Amarelo, dessa vez também mandou um vídeo de parabéns e agradeceu a mim e ao Milton por formar tanta gente, né? Mas é isso. Você falou do brilho nos olhos. Eu, provavelmente a semana que vem, vou lançar um canal no YouTube. E o canal vai chamar Me Deixem Lutar Até o Fim, parafraseando a Elza Soares. Porque, na verdade, assim, a gente chegou num estágio de consciência racial que é impossível retornar, né? E como a população negra é negada informação e formação, então grande parte da população negra ainda está alienada da sua condição racial, grande parte, e não é culpa dela, né? Vem aumentando essa consciência muito por conta da luta do movimento negro e, mais recentemente, da luta das mães de vítimas do Estado. Antigamente era cotidiano você encontrar um menino negro morto e dizer ele estava envolvido, não sei o quê. Hoje suspeito, né? O famoso suspeito. Hoje as mães dizem: o meu filho foi morto porque ele era negro. O meu filho foi morto porque ele estava no baile da Paraisópolis, né?
Então, isso tem aumentado a consciência, a nossa luta, as mães e tal. É emblemático para mim poder estar numa escola com 200 garotos de 14, meninas de 14, 15, 16 anos, e eles nos reconhecerem. E eles tem jovens, tem escola que jovens pedem para eu e o Milton ir. Nós fomos homenageados outro dia numa escola no Taboão da Serra, que os garotos, a professora tem um projeto de pensar a cultura negra, é uma única professora que conseguiu, alguns professores que ajudam, e os meninos falaram, você não podia trazer a dona Regina e o seu Milton? Aí ela foi atrás da gente e tal. Para mim, é muito, muito importante isso, porque à medida que a gente faz um garoto, uma garota, a alegria de ver o sarau, a batalha de rima, o pessoal defendendo a história, o seu lugar de origem, é demais, gente. Por isso o brilho ainda com 70 anos, com 77 anos nos olhos. Tá orgulhoso de olhar para trás, seu Milton? Sim, estou orgulhoso e contente com esse trabalho de vocês também, né? Que acho que as coisas vão avançar, né? Com essa televisão aí. Só de a gente ter um programa Pretoteca, com os enfrentamentos que tem que ser feito por causa disso. É avanço, a gente tem que dizer, é avanço. A gente tinha o programa da menina na TV Cultura, que também fala da questão racial, que mostra também a cultura negra aqui, né? Então é isso, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. E qual que é o caminho, se a gente for traçar agora, né? A gente não pode encerrar sem dizer, pelo menos, seguir um caminho, porque a gente precisa mudar essa realidade, né? E o que a gente pode falar para os nossos governantes? A gente tem o Ministério da Igualdade Racial, recente também, mas qual é o caminho a traçar agora para mudar essa realidade que a gente tanto fala aqui? Eu acho que o caminho é massificar a Lei 10.639, é muito importante. A lei de ensino, né, de a cultura lei africana. do ensino da história da África e dos afro-brasileiros. Eu acho que massificar, porque essa lei, na verdade, não é só do ensino da história da África, é uma discussão das relações étnico-raciais no país. Uhum. Então, eu acho que um dos caminhos é massificar a implementação da lei, porque a implementação da lei ainda está por conta de indivíduos. Não é a educação brasileira que está implementando a lei. É a Regina, é o Milton, é a professora X, Y ou Z. O professor, entendeu? É a direção de uma dada escola, né? Então, são vários caminhos, são várias frentes. A gente pode pensar, inclusive, em saneamento básico. Regina, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Eu deixo os meus filhos na minha casa faltando água. Então, como é que esses meninos vão se manter saudáveis, né? Então, são várias as frentes. E na frente da segurança pública? E na questão da segurança pública, não existe possibilidade de segurança. Se a gente não enfrentar educação, saúde e cultura, mas na segurança, pensar uma segurança cidadã. Né? Uma segurança com controle social. Então, a gente tem muitos caminhos, mas eu acho que o primeiro é o letramento racial da sociedade brasileira. Porque enquanto o menino branco não entender que praticar racismo afeta diretamente as vidas humanas, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de N ponto de vista, enquanto o menino branco não entender isso, enquanto o menino negro não entender que ele é construtor, que ele é partícipe, que ele tem uma história, não sei o quê, a gente não vai caminhar muito, né? E o senhor, seu Milton?
Ele sempre fala que eu já falei. Já falou tudo. Mas a gente sempre quer ouvir os nossos ancestrais vivos aqui, né? É muito interessante lembrar, por exemplo, eu convivi, por exemplo, eu fui do Vai-Vai, né, desde adolescente, e conheci figuras incríveis, né? Então, uma das maiores figuras que eu conheci foi o Geraldo Filme. Fala do Pato Nágua. Eu acho que para a segurança pública... O Pato Nágua era o pitador do Vai-Vai e foi um dos primeiros caras mortos pelo Esquadrão da Morte, né? Então, na história, a gente viveu muitos processos e a gente... Você vê coisa e vê o que pode fazer, o que não pode. Às vezes você tem que enfrentar, às vezes você tem que ficar ali na manha, porque senão os caras te arrebentam, né? Então tem tudo isso. Mas a presença negra é de fundamental importância neste país. Sem o negro, isso aqui não seria nada. Eu falei isso para o Campeonato Mundial de Clubes também. Verdade. Você tem grandes poetas, grandes músicos, né? Nossa, você vê a negada tocando instrumento, né? No Brasil, e não só no Brasil, mas nas Américas, um negócio assim. O Brasil seria muito mais pobre, e eu não estou falando de pobreza financeira, mas seria muito mais pobre de todos os pontos de vista sem a presença negra. E o mundo, né, na verdade, mas eu estou falando do Brasil porque é o nosso lugarzinho. É isso. As raízes brasileiras, né, estão profundamente ligadas à cultura negra, na comida, no nosso jeito de ser, no samba, na música, em absolutamente tudo, né? Olha, eu quero agradecer profundamente a dona Regina Lúcia, ao seu Milton Barbosa. É de uma alegria imensa a gente estar diante de vocês, porque nós somos também um pouco dessa semente que vocês plantaram lá em 1978, como a senhora disse, quando a gente nem sonhava em nascer, agora a gente começa a dar frutos e a gente espera continuar espalhando essa semente daqui para frente. Foi muito emocionante ter vocês aqui, de verdade, assim, eu acho que Larissa também pode complementar essa alegria de recebê-los aqui, né? De a gente discutir. É uma aula, né? Totalmente. É uma aula e a gente tenta perpetuar aquilo que vocês começaram lá atrás. A nossa missão é essa também, é tornar vivo tudo isso. E é isso que nos dá alegria, é que vocês, e eu estou falando de vocês, mas a juventude vai espalhando, na verdade, a luta. A nossa missão é mudar o mundo. Fala, seu Milton. Eu estou com uma bolsa que tem a cara do Frantz Fanon, né? Sim. Que estaria fazendo 100 anos esse ano. Exato. E Frantz Fanon é a figura que realmente os negros no mundo todo têm que eu podia falar do centenário, a gente já se despediu, mas esse ano é um ano emblemático. A gente tem o centenário do Frantz Fanon, do Clóvis Moura, do Malcolm X e do Patrício Lumumba. Só que ano, né? Grandes figuras da militância negra. Grande ano. Então, e eles são emblemáticos, não é porque eles são bonitos, eles são emblemáticos porque a luta deles se perpetua. Eles foram Malcolm X, Patrício Lumumba assassinados, né? Clóvis Moura e Frantz Fanon deixaram um legado que é um legado de muito aprendizado. Então, eu acho que é muita coisa. Para quem está acompanhando a gente, né, ir lá atrás, procurar livros, documentários, que há uma produção gigantesca, né, sobre esses nomes aqui, para a gente aprender um pouco mais do porquê que a luta deles ainda é tão necessária, né, Larissa? Exatamente. A gente agradece, tá? Com muito prazer mesmo, com muito carinho a vinda de vocês aqui. Tem uma figura desses antigos todos que tiveram fundamental importância nas lutas todas, que está viva ainda, Angela Davis. Verdade. Não podemos esquecer. Eu acho que é importante pegar ela como exemplo, tentar conversar, trazer, entendeu? Ela está sempre no Brasil, né? Ela já veio muitas vezes. A gente tem muita produção de gente muito boa, de mulheres muito grandiosas. A gente tem Viva Angela Davis, mas a gente tem Maya Angelou, a gente tem muita gente, tem Viva a Nicose, tem
a Conceição Evaristo, Exatamente. aproveitem. Tem muita gente boa por aí, muita produção. Muita fonte pra muita gente beber, coisa. né? Exatamente. Muita fonte pra gente beber. Obrigado demais, A gente. gente que agradece. Estamos emocionadas, né? Agradecidas, apesar de, né, termos sempre que lembrar das dores, mas poder celebrar a existência de vocês, porque a gente celebra a nossa também, né, Larissa? Exatamente, Vocês obrigada. vão deixar o contato e nós vamos estar passando as coisas para vocês. Por favor. Já sou íntima de Dona Combinado. Regina. Aí eu quero também. Vou passar para você. Eu quero ser íntima também. Gente, obrigada mais uma Obrigada, vez, viu, por obrigada. essa conversa, essa aula. Quero agradecer também ao Glauco Genovese, ele que é operador de switcher, o Zé Florentino, responsável por trazer essas artes, gerar esses dados que a gente mostrou aqui, tão ricos, para enriquecer realmente a nossa conversa. Tayane Cate, Beatriz Alencar, que são as nossas produtoras aqui do Pretoteca. Sem elas, a gente não vai para frente com esse programa. E também o Zé Antônio de Araújo, ele que faz a sonorização desse episódio que você acompanha no Dial e também no Spotify da Band News FM. É isso, gente. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. O Pretoteca está de volta na semana que vem. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, gente.